Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aí você me pergunta, tá. Você sabe de matemática? Zero. Mas trouxe 2 caras que sabem. Esqui, e aí? Grande prazer, parceiro. Professor Leite. Prazer, Taone. Fala, Carlão. Galera, trouxemos o time do Fiori de Marília, que é um curso por matéria que está fazendo muito sucesso. Os caras ensinam matemática, física, química, biologia, redação, tá um veneno. Aí sim. Não, assim eu fico até lisonjeado. Ainda mais porque você falou o nome corretamente. Fury, né? Eu me matriculei no Wizard só para isso. Exatamente. Então estamos muito felizes aqui, nossos amigos de trecho, nossos amigos de palco, de tablado. Vamos ter um papo cabeceira hoje sobre essas disciplinas aí que costumam dar problema no cérebro. Não é verdade? É verdade. Mas antes, embora tenha havido Guerra Fria, o Brasil não ficou atrelado à União Soviética, não. Então o nosso modo de produzir é capitalista e o combustível tá caro, vamos faturar. Moçada, a gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador, que é a Zap Autoescola. A Zap Autoescola é a melhor autoescola de Marília e região. Não tem pros cara, é só nave. Só é o Braia, né? É o Braia. Olha lá. Ó, coisa linda. É o foguete que não dá ré. É, rapaz do céu, os caras compraram o Polo, parceiro. Telona multimídia. Nossa. Aí emparelha no Bluetooth. Que é isso, parceiro? Não perde truco nunca, né? Tá de Zap. Você quer? Então, ó, você chega lá na Zap, fica na cidade de Garça, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista, de tal modo que o telefone deles é 14 3471 0662. Você chega lá, pega o sósia aí. Você procura um cara, ó, parecido com esse caboquinho aí. O nome dele não é Dumbledore, é Flavinho. Ele tem um cabelinho assim, meio grisalhinho e tal. Você falou, Flavinho, eu vi lá a propaganda no Prof Play da Zap e tal. Dá um descontinho pra nós, ele vai te ajudar, ele vai parcelar. Tem carta tipo E, carta tipo B, cosseno A, seno B, cosseno B, cosseno A. À vontade, os caras estão voando. Parceiros, feliz demais com a presença de vocês. Eu admiro muito vocês, porque eu vou te falar um negócio, parceiro. Para dar uma aula boa de exatas e entreter ao mesmo tempo, você tem que ser muito foda. Certo? Certo. E vocês dois fazem isso com excelência, vocês são exímios professores. Então eu gostaria, antes da gente começar a nossa prosa entrevista, que cada um de vocês se apresentasse um pouco para a galera ter a oportunidade de conhecê-los. Maravilha. Então, ó, prazer é meu, né? Grande Taone. Carlão, que foi meu professor, né? Eu não sei como que seria a reação do Carlão, por exemplo, ao me ver, né? Tipo, um cara que era aluno, chegando aqui e fala assim, nossa, esse moleque aí, né? E havia o Vargas, mas ele se matou lá em 54. Mas enfim, né? Pra quem não me conhece, sou o professor Isk, ou Ski, ou Sky, enfim, na realidade, a pronúncia é igual o nome da empresa, né? Tipo assim, meio quase indefinida. Mas assim, no final acabou sendo Isk. Isk. O que acabou acontecendo? Eu fiz física na UFSCar, certo? E já quando eu entrei na parte da física lá, no curso de física, eu já entrei com o intuito de dar aula. Já entrei falando, não, vou ser professor. Tanto que tinha um amigo meu que fez física junto comigo, que é o Shelton, né? Que também o Carlão teve o prazer de dar aula pra ele. E aí a gente se formou e foi dar aula. Basicamente isso. E, bom, já se apresenta aí, senão eu vou... Bom, pra mim também é um prazer estar aqui, né? Dividir alguns dias aí com o Taone, não conhecia. O Carlão a gente sempre se tromba aí, acaba se conhecendo, então é um prazer estar aqui pra mim também. Pra quem não me conhece, eu sou o professor Leite, sou professor de matemática, sou graduado pela Unesp também, de Bauru, né? E eu tive aula com uns caras, assim, fenomenais na matemática. E eu comecei a tomar gosto, por isso que eu falei, quero ser igual a esses caras. E hoje, óbvio, ainda sou novo, tenho muita coisa para aprender, porque a gente está sempre aprendendo nessa área. E tive a oportunidade de conhecer um cara igual o Ski, cabeça aberta, e a gente começou um plano, um projeto. E a gente tá nisso porque a gente gosta da aula.
A gente quer também poder realizar o sonho dessa moçada, né? De entrar numa universidade top e a gente sabe que a nossa área, às vezes, é o que falta, né? É o toquezinho final ali que vai dar a diferença lá, né? A ideia do Fury, na realidade, começou com uma ideia praticamente de suporte, certo? É até engraçado eu falar da onde que surgiu a essência dessa ideia, porque ela surgiu quando eu era aluno ainda. Eu ficava à tarde na escola, certo? Na época eu estudava lá no esquema único. E aí o que aconteceu naquela época? Começou a vir alunos de outras escolas, assim como alunos que estudavam ali no esquema, e eu comecei a tirar dúvidas de exercício. Exatamente. Chegava lá, Esqui, você sabe... Qual que é o macete? Porque eu era conhecido por resolver mesmo não tendo um grande conhecimento sobre a matéria. Eu sabia interpretar, eu sabia pegar o exercício, eu tinha aquela malícia, aquele macete, falava assim, vamos tentar resolver por aqui. E os alunos, né, no caso ali os colegas, gostavam da forma que eu explicava, tanto que isso me incentivou a virar professor na época. Era engraçado que eu comecei a cobrar lanche. Assim, eu resolvo, mas traz uma traquinas aí que eu vou ficar feliz. E o pessoal começou a trazer. Começou a ficar engraçado isso aí. Aí eu almoçava, tirava a dúvida e eu percebia nessa parte da resolução que às vezes o aluno ele sabia a teoria, mas ele não sabia aplicar. E eu conseguia passar essa ideia de aplicar no exercício ali, principalmente física e matemática, que a galera tem bastante dificuldade. E aí o que aconteceu? Em 2019, eu falei, vamos abrir um negócio. Vou abrir um negócio. No caso, ainda o leite não estava dentro, né? Inventei a marca. Verdade, era só você que fazia, dava aula. Exato, você até me abordou. Nossa, esqueci, você abriu lá uma turminha, né? Chama Fury e tudo. E aí o que aconteceu? Era uma salinha na minha casa. Cabia 10 alunos. Aí abri uma turma, né? Na verdade, abri 3 turmas. Né, deu uns 30 alunos total. Pra mim foi um sucesso assim, estrondoso. Falei, caraca, tô estourado, né? Um absurdo. E aí eu abri foi um módulo, no caso, foi no final do ano, foi no final de 2019. Tanto que em 2020 eu tentei abrir, mas não deu porque já deu a pandemia logo em seguida. E esse módulo era para ensinar a resolver exercício. Então eu falei, vou pegar a física, vou pegar o que mais cai no vestibular, cinemática. Chegava para o aluno, na verdade essa era o jeito que eu comprava o aluno. Chegava nele, você já percebeu que você aí, tá na aula, presta atenção, entende a teoria. Sabe a fórmula, né? Sabe a fórmula. Fala assim, não, entendi o que o professor fez. Você tá lá, você tá falando, tô voando. Só que aí na hora de aplicar, você fala assim, putz, não tá rolando, tá faltando... Professor fila da puta também. Tipo assim, parece que tá faltando algo, né? E aí, eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou te ajudar a aplicar. Eu vou te ensinar, eu vou te dar a habilidade, vou te ensinar os macetes para aplicar as equações, para aplicar essas ferramentas. Vou te ensinar a usar. Você tem um martelo, vou te ensinar a usar o martelo. Basicamente isso. E aí, deu lá 2020, deu a pandemia, não consegui abrir turma. Só que aí no meio da pandemia, né, tava já conversando bastante com o Leite, e a gente tava fazendo aquelas aulas online, tava gravando tudo, a gente tava tirando muita dúvida um do outro de como gravar. E aí um dia, como a gente começou a se aproximar bastante, né, até pela área, né, como é que você tá gravando esse vídeo aqui, como é que você dá aquilo ali, porque a gente acaba precisando de uma lousa, a gente não era simplesmente vamos gravar a aula e acabou, né? Então a gente trocava muita ideia, e aí teve um dia que eu falei que eu sempre tive vontade de abrir algo meu. Aí ele pegou e falou assim, você lembra dos meus cursos? Eu falei, lembro. Vamos abrir? Vamos. Vamos meter a cara? Vamos. Vamos procurar um lugar, vamos. Correria. Então, do meio de 2020 para frente, a gente começou a amadurecer a ideia e começou, e vai, e acha lugar. E como vamos estruturar? De que jeito que a gente vai fazer? O que cada um tem que fazer? E aí a gente começou. Então bati um papo aqui, outro papo lá, e no meio das nossas aulas super corridas aí, do nosso dia a dia super corrido, um dia tá aqui, outro dia tá lá do outro lado do estado, outra hora tá num outro lugar, e começamos. Troca uma ideia aqui, troca uma ideia ali, achamos um lugar, falamos, putz, é aqui. Aí vai, começa. Reforma. Dinheiro.
Porque, ó, a verdade é que a gente virou empreendedor. Sim, certo? claro. Por que a gente pegou essa ideia e falou assim, vamos investir? Porque para você empreender em algo, você tem que achar um problema e você tem que, né, ter uma ideia. Oferecer a solução. Oferecer a solução. Então, a gente viu o problema. A gente dá aula de exatas e a gente sabe ali através das avaliações que os alunos têm muita dificuldade em resolver, aí falta um suporte. Por quê? Vocês passam por isso também. Vocês vão dar aula, dá tempo de passar o conteúdo e fazer um ou outro exercício. Não dá tempo de dar todo aquele suporte, de ensinar cada detalhe dos exercícios principalmente. Então eu falei, a gente precisa ser uma extensão da escola. Aí ele tá falando, faltava lousa. Foi uma sorte minha, porque eu já tinha uma lousa. Como eu tinha feito uma turma antes, na hora que bateu a pandemia, eu já tinha, falei, já tem uma salinha aqui, então só coloquei uma câmera, aí a gente começou a trabalhar. A nossa ideia era abrir a primeira turma presencial, por exemplo, no final de 2020. A gente sabe que era impossível isso. Impossível. A gente fez uma reforminha e falou, cara, não vai rolar, deixa quieto, né? Pandemia rolando solta. Vamos pensar em 2021. Chegou lá começo de 2021, não vai rolar. A escola ainda tá fechada. Aí foi quando eu falei pra ele, vamos abrir um curso online. No caso, a gente não ia gravar e disponibilizar a gravação. A gente ia fazer as lives. Vivo, né? Ao vivo. Porque a gente percebeu que isso faz muita diferença. Total. Muita. Uma coisa é você... Eu sempre dá pra fazer essa analogia. Uma coisa é você deixar o aluno à vontade, por exemplo, você assiste a hora que você quiser. É a mesma coisa que eu falar pra você, Taone. Você quer começar a fazer exercício físico? Tá, você pode aí, sai na rua, corre. Sai correndo. Você vai fazer isso? Não. Você pode fazer exercício na sua casa? Você pode, mas o problema é o quê? Falta aquele horário, falta aquela disciplina, falta alguém estar ali junto com você. Tal horário eu vou estar ali, viu? Vem junto. Então, por que as pessoas ainda fazem academia e não ficam fazendo exercício em casa? Porque precisa. Precisa dessa disciplina, precisa do horário e precisa de alguém ali junto, falando assim, vamos e até mesmo pagar, né? A verdade é isso. Pagar. Porque, por exemplo, né, a questão da academia, se você não... dos incentivos é que você está pagando. Aí você vai e fala, não, já que eu estou pagando, eu vou lá, vou fazer e... Enfim. Aí a gente fez um projeto que chamava Projeto FISMAT 2021. Que é física e matemática. E aí eu oferecia aula de 1h30 na segunda, aula de 1h30 na quarta, física e matemática. A gente dava suporte na semana, então, tem uma dúvida? Manda pra gente que a gente faz um videozinho e tira todas as dúvidas. Só que a gente resolvia 7 exercícios na aula e ainda tinha mais 10 exercícios para ele resolver durante a semana. A ideia no final do ano, a gente resolveu acho que 1.400 exercícios. Mais de 1.500. Mais de 1.500 exercícios de exatas em 2021. Aí você fala pra mim, depois de 1.500, você não vai melhorar? Essa era a proposta, Você vai fazer 1.500. Você vai melhorar. Você vai melhorar. O aluno Por quê? que cumpriu a risca ali, ele resolveu 17 exercícios semanais de matemática e 17 exercícios semanais de física. O cara que cumpriu a risca ali, seguiu ali bonitinho, ele resolveu mais de 1.500 exercícios de exatas. E não era fácil. A gente só pegava o exercício de médio para difícil. Porque eu falei, vamos pegar o médio para difícil, porque o médio a gente consegue explicar o básico também, né? Dar aquela base, e depois o difícil vai trazer todos os macetes necessários. E aí já Super Pro, hein? Vixe. Super Pro tá rico. Gente boa, deixa eu mudar um pouquinho o caminho um pouco da conversa. Você falou um negócio que é bastante importante. Você falou que para empreender você identifica um problema e oferece uma solução. Regra básica do sistema. Que, aliás, quem te ensinou o sistema fui eu. Exato. Aí, outra coisa que você falou, que também eu acho muito importante, que é a ideia de que, comumente, os alunos têm dificuldade nas exatas. Partindo dessas duas situações, eu queria que vocês falassem para mim, principalmente a matemática, porque eu como sou professor de humanas, sou sociólogo de formação, professor de geopolítica, eu sempre disse, todo mundo fala que as ciências que vocês trabalham são exatas, eu digo que isso é uma mentira.
Exato é a geografia. Que você pega o Everest, ele tem aquela altura, parceiro. É tanto de altitude, acabou, morreu. Sacou? Você fala assim, a população de tal lugar é tanto, fala tal língua em tal lugar. É isso aí. Agora, você fala pra mim, velocidade média, por exemplo, é uma coisa que não existe. É uma puta de uma mentira do caralho. Quando você pega, o cara que vai dar aula de trigonometria, puta que pariu, geometria é um absurdo, cara. Você fica olhando a cara do aluno na geometria e o que eu, que sou professor de humanas, percebo. Por que ele não entende? Porque ele não sabe, perdão, ele não sabe abstrair. Você falou de fazer o exercício. Eu acho fazer exercício para exatas absurdamente importante, essencial. Todavia, se ele não conseguir imaginar o bagulho, eu acho que não rola. Você tem uma empresa que oferece uma solução. Você acha que só por meio do exercício chega nessa abstração ou precisa de alguma outra coisa? E o que seria? Bom, na física, né, vou falar da minha área, o que eu percebi? Quando eu vou dar uma aula dentro lá do Fury, a gente tira um pedaço da lousa e passa as ferramentas. Falei, galera, essas ferramentas do dia, beleza? Essas ferramentas que vocês aprendem nas escolas, não tem problema nenhum, isso aqui, vocês já tiveram aula, ou se não tiveram aula, eu explico rapidinho, ó, tem essa, essa e essa. Só que acontece, essa parte da abstração é uma habilidade que ele vai adquirir. E a gente passa, através dos macetes, através dos caminhos e das dicas, como que ele pode adquirir essa habilidade. Porque, por exemplo, ó, galera, tá vendo aqui, ó, a maneira como o exercício trouxe esses dados? Então, ele quer dizer isso. Tá vendo aqui esse dado, ó, tem que tomar cuidado, porque esse dado, ele tem um outro significado na física, ó. Isso aqui significa tal conceito. Quando fala lá, por exemplo, a velocidade constante, tem um conceito por trás. A força resultante é zero. Então não adianta você só ler. Você tem que abstrair, fala, tem um motivo para ele ter escrito isso. E a gente começa a trazer esses macetes, esses motivos e trazer o caminho para o aluno. Ó, vai seguir nesse caminho, certo? Que aí a gente vai fazendo vários exercícios. Por exemplo, eu tirava 7 exercícios. Cada exercício de um jeito. Tinha um exercício de gráfico, tinha um exercício mais básico, tinha um exercício que trabalhava de uma forma, o outro que trabalhava de outra forma. Então eu falava, eu vou trazer para você os padrões. E aí, com os padrões, ele vai aprendendo. Fala, na hora que ele pega um exercício novo, eu já vi isso aqui. Isso aqui lembra aquele exercício que o Ski fez. Isso aqui lembra aquela forma, aquele caminho. E aí ele vai criando essa abstração. Então a gente tenta passar. Não é fácil, de maneira alguma. Mas a gente tenta passar, ensinar essa habilidade. Porque durante a aula, o professor ele ensina a ferramenta, ele ensina o conceito. O conceito cinemático é esse. Mas na hora de aplicar, existe uma outra habilidade, que é de interpretar a situação para inserir aquela ferramenta. Como que aquela ferramenta se encaixa naquele exercício. E isso aí entra nessa parte da abstração. Bom, eu concordo aí com o que o Ski falou, e eu acho que eu acrescento uma parte interessante hoje, e eu acho que vocês também sentem, né? Que o aluno hoje ele precisa ver aquilo lá sendo aplicado em algum lugar. Se ele não vê aquilo lá sendo aplicado em algum lugar, não interessa. Então, eu tento sempre em minhas aulas, acho que tanto nos colégios quanto no nosso curso, tentar mostrar uma aplicação daquilo lá. Talvez a aplicação você não vai usar mesmo. Onde é utilizado isso? A tangente lá que você está falando da trigonometria, a gente usa para construção de rampa. Como? Assim e assim. Você vai usar? Só se você for construir uma rampa. Mas eu utilizo para isso. Ponto. Eu gosto função. Vou dar um exemplo aqui de função. Eu gosto de fazer uma relação com as outras matérias. Estou dando uma função exponencial com uma função afim, eu vou lá relacionar com maltos da geografia. Porque o cara falou lá de PA, PG, vou fazer uma conexão para o cara entender que isso existe, ou que isso já existiu em outro lugar, que outras pessoas utilizaram de outra forma. Né? Além de você fazer essa aplicação em exercício, de você pegar exercícios diferentes e falar, através dessa interpretação desse enunciado, você vai começar a entender o que ele quer dizer. Quando é assim, é assim. Porque vocês vão concordar, a gente hoje faz o quê com o aluno do curso?
a gente está ensinando mesmo ou a gente está ensinando caminhos para o cara entrar no vestibular? É treino, é treino. É treino. Então a gente está treinando o cara, basicamente. Então a gente tem que também entender onde a gente quer chegar. O aluno do curso hoje, ele está estudando mesmo para aprender ou ele está sendo treinado para passar? Aí eu vou te interromper e vou complementar, que eu acho que vai ajudar aí. Vou de novo pegar aquilo que você falou do negócio. Que, cara, é muito louco. A gente vive num país tão alucinante que as pessoas acham que eu sou comunista. Nunca fui. Não é. Certo? Mas, Eu lembro das aulas. certo, eu acho o capitalismo interessante. Tem um monte de coisa interessante. Vamos pegar o nome. Fury. É gourmetizado. Porque aula de matemática, de física, de química, de biologia, de redação, que é hoje o que vocês estão oferecendo ali, o camarada tem na escola, certo? Mas uma coisa é o lanche do McDonald's, outra coisa é a hamburgueria gourmet com cebola caramelizada. Concorda comigo? Com certeza. Com certeza. Nesse contexto, então você está oferecendo uma parada gourmetizada. Cara, você falou, e eu concordo plenamente, aplicar, mostrar na vida. Eu lembro um dia que tinham os adolescentes sofrendo para fazer um exercício de velocidade média. Porque na cabeça do moleque, o carro saía a 100 por hora. Companheiro, não existe um veículo que saia a 100 por hora. Ele vai 1, 2, 3. Tem uns que vão muito rápido, uns que vão devagar, mas ele vai chegar a 100. Aí você vai calcular, ele chegou a 100, a distância ali. Quer dizer, materializar aquilo que está na teoria. Um exemplo. Vocês devem ter visto. Nos vestibulares agora do ano que acabou, em 21, teve uma grande polêmica num exercício de geografia. Acho que foi do Enem. Dia tal de dezembro, o prédio do Congresso, Brasília, para onde que está apontando a sombra, tal hora. Meio-dia, não é isso? Isso. Pensa num exercício fácil, parceiro. Fácil. Se ele imaginasse a Terra, o Sol girando na posição do Sol naquela data, pensa o prédio, pum, a sombra é mole, mole, mole. Quantos por cento dos alunos erraram esse exercício? Erraram 80%. Cara, Caiu na estatística do chute. Você imagina? Quer dizer, o que faltou para ele? A abstração. Você acha que essa abstração, que você está ajudando ele, mostrando para ele a função da roda aqui, mostra na prática, você mostra o elemento, pô, o cara vai fazer a rampa, pô, você não vai fazer uma rampa, mas se um dia você for fazer, né, se você quiser brincar de tentar jogar a sua bicicleta para cima, você sabe como é que você vai fazer a porra da rampa. Esse tipo de coisa, você acha que para um aluno de hoje, que ó, você não foi meu aluno, mas tem idade para você está com quantos anos? 25. É um bebezinho, né? Eu dou aula há 23. Então, né, não foi meu aluno por um escape, não é isso? O aluno, você aluno, era muito diferente do aluno de hoje. E eu, o aluno, já era diferente de você. Como que você enxerga essa molecada de hoje para fazer essa abstração? Por que eu estou te perguntando isso? Para deixar claro. Bicho, eu não vou comprar um hambúrguer num lugar se eu achar que ele é igual do outro. Concorda? Com certeza. É um negócio. Você tem uma logo legal, mas quem não conhece
Pô, você não falou com a gente no bastidor aqui? Você falou que quem olha logo acha que é uma loja de consertar celular? Não é é isso? maçã. É a maçã, né? Porra, incrível. Você tem que mostrar pro cara a tua cebola caramelizada. Se eu fosse levar minha filha para fazer um curso ali, eu quero que você me mostre essa cebola caramelizada. Entendeu? Sim. Fala para mim. Então, primeiro, complementando um pouco aí dessa parte da abstração, a gente sempre acaba trazendo contexto, né? Não é só você aplicar a ferramenta, mas durante a explicação a gente traz exemplos do dia a dia. A gente tenta trazer utilidade sempre, não só no exercício, não só para o vestibular, mas também para uma identificação. Porque às vezes o que falta para o aluno é a identificação. Putz, eu não me identifico, agora eu comecei a me identificar. Por mais que eu, como eu falei, não construa a rampa, eu comecei a identificar, pô, realmente tem uma funcionalidade por trás desse conhecimento. Uma coisa que eu percebi, né, comparando a minha época de aluno e agora como professor, são turmas totalmente diferentes. Em coordenação motora, certo? Eu percebi isso na parte de desenhar, na parte de escrever, né? Porque hoje a galera, graças ao celular, eles têm menos habilidade. Assim, no geral, eles evoluem menos essa habilidade. E eu acredito que isso também gera uma consequência nessa parte da abstração. Porque está tudo pronto. O celular está pronto, a informação está pronta, o TikTok é 5 segundos. É tudo muito rápido. Então você percebe uma ansiedade nessa parte do conhecimento, aquela ideia da fórmula pronta, eles acham que é isso. Tanto que uma das coisas que às vezes me chateia, mas que eu ouço muito, professor, essa equação é só isso? É só desse jeito? Aqui sempre vai dar mais? Não é. Aí eu falei, nesse exemplo que eu dei, deu mais. Mas dependendo do contexto, você pode usar essa ferramenta de outras formas. Então a gente tenta passar essa ideia para o aluno, tentem ver a ferramenta como a equação como uma ferramenta. Você pode usar nesse contexto, mas você pode trocar de contexto. Tente imaginar isso. Eu acho que o aluno tem que entender também, isso faz parte do processo, que essa abstração é uma construção. Ela vem com o passar do tempo. E você tem que ter paciência para alcançar isso. E para todas as matérias. Você tem que ter paciência para você... Que é a mesma coisa do hambúrguer. O McDonald's sai rapidão. O da hamburgueria vai demorar. Vai demorar um pouco mais. O cara vai pegar a carne fresca, vai pôr o tempero ali, vai fazer bababá. É isso, cara. Porque, bicho, vou falar para você uma coisa. Você foi meu aluno. Qual era o nosso recurso para desenvolver o processo cognitivo? Lousa, caderno. E imagina, pensa, filho, pensa. Pensa, Pedrinho. Isso. Aí agora, o que acontece? Porra da aula projetada. Aí, o aluno copia a aula projetada? Não. Não, porque você manda depois para ele no zap o slide. E aí o que acontece? Ele não faz. Não constrói. E no vestibular? Ele vai ter Ele vai ter que dificuldade. fazer. E ele vai ter dificuldade de fazer. Concorda? Esse exemplo que eu dei para você do exercício do sol e tal, bicho, se ele fizesse uma bolota fazendo que é a Terra, passasse um risco fazendo a linha do Equador, desenhasse um solzinho, ele acertava o exercício. Não acertava? Mas ele não faz, porque dá tudo pronto. Então, o que eu estou entendendo da proposta, problema, solução. O que eu entendi da proposta? Você vai resgatar a construção do pensamento em exatas. Exato. Então, um camarada que for fazer esse curso, ele não vai só, senta aqui e faz 300 exercícios. Não, vamos entender o bagulho devagar. E às vezes leva tempo, né, parceiro? Exato. Exato. Ele vai ter que ter paciência para... porque talvez ele tenha sido o tempo todo ali, um pouco sem paciência e tudo de uma vez, absorver ou tentar absorver esse monte de informação, mas ao mesmo tempo, se precisar, eu vou mexer ali no celular. Porque ali vai ter. Essa equação ali que ele está falando, vai ter ali. Só que isso não é conhecimento, né?
Quando a gente tem que olhar no celular tudo, a gente está tendo uma informação. A gente não está guardando, a gente não está utilizando, não está passando isso para ninguém. Então, tudo que a gente, eu pelo menos acredito que tudo que a gente tem que ficar olhando e olhando de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, a gente não vai conhecer. Então, como o Ski, eu acho que usou a palavra certa ali, como ele tem tudo ali, na palma da mão, basicamente, porque qualquer informação que ele quiser, ou que nós quisermos, a gente acha agora. E vamos num buraco mais fundo. A gente gravou a aula durante a pandemia e os alunos assistiram no 2x. Eles pegavam uma aula e assistiam acelerado. Ou seja, vocês devem ter sofrido mais com isso do que a gente, né? como que o aluno vai absorver? É possível. Né? Que a gente está falando aí de construir algo. Como que você vai construir algo assistindo do 2x? Ah, professor, aqui eu vou assistir uma videoaula. 2x, corta. E aí, o que ele absorve? O que ele vai construir? Vai pegar um monte de informação. Como ele falou, uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Outra coisa é você saber usar essa informação, você linkar essas informações. Então, por exemplo, a gente chama FIR, né? Teoria. A ideia é o cara realmente construir ali, através da teoria, um conhecimento. É uma parte mais científica mesmo. Eu acho que é óbvio que fica mais tranquilo para um cara de primeiro colegial, um 9º ano ali, que entra com a gente desde o começo. Porque a gente consegue já trabalhar durante esses 4 anos, 3 anos que o cara talvez fique ali com a gente, de uma forma mais tranquila. Sem tanta... Ele não tendo aquela pressão de passar no vestibular, porque às vezes ele tem essa pressão já, né? Ele mesmo se põe pressão, né? Ou ele, ali dentro do ciclo dele, sofre uma pressão externa. E quando ele está direto no terceiro curso, às vezes ele quer essa rapidez, né? Só que não dá. A gente precisa de paciência para conseguir construir, né, essa abstração desse cara e esse entendimento de como resolver aquele tipo de exercício. Então, leva tempo. E o principal, tem que ter paciência. Não é do dia para a noite que você vai sair fazendo exercício de matemática, de física, de química. Tanto que a gente falou, 1.500 exercícios São no ano. 1.500 exercícios. Ele vai fazer os 1.500 num dia? Não. Foi 17 por semana. Que se você for ver ao longo da semana, dá. Tanto que a gente fazia 7 na aula, 10. Faz um por dia ali, tem um dia que você vai fazer 2. A gente passava essa ideia, é melhor você fazer 2 por dia do que a lista inteira na mesma hora. Porque você vai vendo aquele conceito várias vezes na semana. E aí essa parte da absorção, do conhecimento que ele vai adquirindo. E mesmo que você de repente esqueça, você consegue voltar, né? Você consegue voltar a ver, pera lá, eu tô vendo de novo. Ontem eu já não lembro mais o que eu vi ontem disso aqui. Pera lá, então eu vou voltar, vou olhar de novo. Então o cara conseguir ali, várias vezes na semana, tá olhando para a mesma coisa que ele viu, por exemplo, na segunda, na quarta. A recorrência é mais importante do que a intensidade. Essa parte é realmente importante. Assim, a gente vê na prática isso. Às vezes o aluno vê a matéria lá um dia, estuda no dia aquele monte, só que aí passa uma semana, já não, metade daquelas informações ele já não guardou. Caraca. Deixa eu contar uma história pra vocês que vocês não conhecem da minha ambígua personalidade. Você foi fazer física. Vai vendo. Porque Quando deu na minha veneta que eu queria mexer com educação, as aulas que eu mais gostava eram as aulas de física. Gostava das humanas, mais a física, porque eu tinha uma interpretação que eu acho que é errada, mas eu tinha, que a aula previa o futuro. Tipo, o avião tal sai do canto X, o outro, eles vão cruzar que hora? Sei lá, tá no futuro, você calcula e acerta. Falei, caramba, esse negócio de física é legal, né? Vingadores, X-Men, é diferente. Aí, 2008, prestei física. Não passei. Eu prestei FUVEST e Unicamp só. Aí fui fazer cursinho, fiz praticamente um semestre de cursinho, virei a chavinha, mas continuei lenhando na física. Aí eu percebi uma coisa com um tempo muito louca. O que eu gosto mesmo na física e nas exatas em geral, a gente viaja com o Zé, que a gente está sempre conversando sobre matemática com ele, o que eu gosto
é que física, matemática, química não é uma questão de opinião. Ninguém dá opinião sobre o resistor, certo? Ninguém dá opinião sobre a diferença de potencial, sobre a diferença entre ampere e voltagem. É o que é, sim ou não? E eu tenho inveja disso. Sabe por quê? Eu dou uma aula, eu explico o que foi a russificação no leste europeu, certo? O cara fala assim, não, mas na minha opinião, parceiro, foda-se a tua opinião. É um dado objetivo. Na minha opinião, carro branco é mais bonito que carro preto. Por isso eu comprei um branco, tá certo? Eu já acho o contrário. Mas você percebe, eu não vou pegar um rolinho de tinta e vou passar no carro do Carlão. E esse negócio da opinião, olha o que aconteceu hoje. Recentemente, houve o infeliz episódio de antissemitismo, que é apologia à perseguição de judeus, tá certo? Num dos maiores veículos de comunicação do Brasil, beleza? E aí não, porque na minha opinião isso é liberdade de expressão, blá blá blá, a gente dá aula de humanos, encontra a molecada fervendo com isso na cabeça, a gente desconcerta os errados e inclina a conversa pro rumo certo, beleza? Falei, moçada, eu vou falar para vocês agora sobre uma questão que não é opinativa. O movimento de translação da Terra acontece numa órbita que é uma elipse. E a elipse é uma esfera com excentricidade, ou seja, ela tem um achatamento, beleza? Beleza, eu falei só que tem um detalhe. O Sol não está no meio da elipse. E do lado, quem está dando aula? O professor Hélio. Eu falei, Hélio, vem cá. Eu falando só, o cara chama Hélio, vou perder essa oportunidade, certo? Eu falei, professor Hélio, se você estivesse na posição aqui na elipse, onde é que você ia estar? Ele falou, eu estaria no foco da elipse. E eu não sei calcular foco de elipse. E eu gostaria de saber, para mim é importante. Eu sei o que é periélio, eu sei o que é afélio, eu sei as distâncias, mas eu não sei calcular essa porra no plano cartesiano. Mas eu vou aprender com vocês. Então me diz o seguinte, se um dia eu quiser ir lá no Theory e eu quero ter um curso de geometria, que vai ser com leite. E você já sabe, né? Acabou a água, toma banho de leite. Eu quero ter um curso, eu vou lá na sua empresa, na empresa de vocês, eu falo assim, ó, eu quero estudar geometria. Como que é o rolê de eu contratar o curso? Como que funciona essa parte prática para eu que quero ser o seu cliente? Pô, fica à vontade. Bom, depende. Eu vou ser bem sincero, depende, porque a gente pode abrir para várias coisas. Por exemplo, você sozinho? Você quer sozinho? Não, vou levar o Carlão também. Vai levar o Carlão? É dupla? Aí Ele, você entendeu. ele não sabe calcular a velocidade média até hoje, né? É pra ele. Você vem na geometria, ele vem na velocidade média. Não, vamos lá, você quer sozinho? A gente te oferece um tempo ali, uma aula particular. Você tem mais gente para trazer? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer uma turminha pequena, né? Porque eu vou sanar a sua dúvida, tá? A gente, por enquanto, a gente não está pensando em modular. Abrir uma turma de modular de geometria. Tá. Não pensamos ainda nesse sentido. Mas, né, aulas particulares e turminhas reduzidas tá no plano para já. É para já. Então, se você tem interesse, se você tem... são 2, 3, um grupo de amigos aí que tem dificuldade em determinado assunto, passa lá, bate um papo com a gente encaixa um horário legal e basicamente são os professores que dão aulas nesse CPM. Né? A gente não vai trabalhar com outros, a não ser que sejam pontuais ali nesse momento. Né? Então, a gente consegue o esqui trabalhar, eu tenho dúvida aí em mecânica, ou termo, ou qualquer coisa assim. Eu precisava de um curso mais específico para isso. Mas, sou eu e mais 3. Tem espaço? Tem. Preciso de geometria. Vamos lá. O que você precisa da geometria? De toda a geometria? De um pedacinho dela aqui, de um pedacinho dela lá? Será que uma aula particular resolve ou a gente precisa montar uma coisa de 1 mês ou 2 meses para você? Então a gente tem a gente vai montar o cenário que você deseja. Basta você ir lá
e bater um papo com a gente. Fora isso, tem os cursos CTM. Exatamente. Que aí, por exemplo, ele vai trabalhar matemática como um todo, durante o ano. E nesse curso, além da aula, além dos exercícios, além de tudo que a gente falou, a gente oferece um suporte. Por exemplo, você tem uma dúvida específica, você manda um WhatsApp para ele. Ele já vai tirar a sua dúvida ali na hora. Seja da matéria, seja uma dúvida qualquer. Porque a ideia nossa é nessa parte dessa construção do conhecimento. Então a gente vai oferecer sempre um grande suporte para o aluno. Eu miro muito nessa parte. Suporte, porque é aquela questão do tempo. O aluno ele precisa de tempo para absorver, ele precisa... Às vezes ali na aula não surgiu a dúvida, mas tô lá em casa, tá resolvendo... tô com uma dúvida. E aí? É aí que ele entra em contato comigo. É ali que eu vou junto com ele, Tanto que às vezes ele traz a dúvida, eu falo para ele, tira uma foto, explica a sua dúvida. Né? Porque eu não vou explicar a matéria inteira. Explica qual que é a dúvida. O que você está achando, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado. E aí, através do que ele falou, eu vou falando, a sua linha de raciocínio tem esses pontos que são certos, tem esses pontos que estão errados. Por que está errado? Eu explico por que ainda. Porque se você pensar dessa forma, porque se você for por esse caminho, ou seja, eu crio uma problematização para ele falar assim, putz, verdade. Verdade, foi isso. Eu vou endossar o que você está falando, eu vou te contar uma história que você não conhece, e é sobre você. Um dia... Cuidado. Eita, história boa. Revelações. Casos de família. Uma vez, eu entrei para dar aula no cursinho de medicina, tinha uma menina chorando em cima de um exercício. Ela chorava assim copiosamente. Eu olhei aquela cena, aquilo lá me partiu o coração. Falei, Jesus, eu fui conversar com ela, o que foi, filha? Ela falou assim, então, deram a matéria, eu tô tentando fazer esse exercício, tem 2 dias, eu não consigo fazer essa porra, eu não vai. E esse negócio tá me fazendo mal. Eu sou do tipo que não consegue resolver um enquanto não cuida do outro. Esse negócio tá comendo minha alma. O que eu faço? Eu falei assim, eu não posso te ajudar nesse caso, que eu não sei fazer esse negócio. Porém, o Esqui me falou que ele vai abrir um curso de física para resolver exercício. Ele falou agora no intervalo. Mas quem que é o Esqui? Eu falei assim, olha, eu acho que você devia procurar ele. Daí ela procurou, passou um tempo, falou assim, tá onde? Fui fazer o curso. O cara fala de um jeito que eu não quero que o curso acabe. Eu tô entendendo tudo. Olha, rapaz. Ela foi da sua primeira turma. Foi a primeira turminha. E aí ela falou, é impressionante, porque ele fala de um jeito que não tem como eu não entender. Então, você que está me ouvindo, presta atenção. O time de professores do Fury é foda. É a melhor coisa que você pode encontrar. O Leite é foda. O Esqui é foda. O Inácio, o Ricardinho Carioca, que além de ser foda, podia fazer stand-up, né? Que você conversa com o Ricardo, você quer rir. Pode rir. Ricardo Assarri de redação é só gênio, parceiro. Então, se eu fosse você, se você está precisando de uma moral em uma dessas disciplinas, química, física, matemática, biologia ou redação, é isso. Procura esses caras que eu vi, ninguém me contou. Eles operam milagre. Cara, a menina foi da condição de chorar no exercício para a condição de amar física. A menina tá fazendo física hoje, tá ligado? Parceiro, destruiu a vida dela. Acabou com ela. O que eu Mas assim, fiz? eu tenho que falar um negócio desse. Porque, parceiro, o que você fez é um trabalho, é de um valor assim, é imensurável. É o que faz valer a pena ser professor. Você fez a menina parar de sofrer, parceiro. Sim. Então foi tipo uma física terapêutica praticamente, você tá entendendo? Você falou alguns pontos que eu achei bem interessante, né? Que você falou que você queria fazer física, que você quase fez física, né? Isso. Até acertei sem querer que você falava, não, vai falar que foi fazer física. Mas você falou da questão até da... Né, tipo, que a física, ela prevê o futuro, que na verdade é um método científico. A gente está falando do método científico e você falou que as pessoas não questionam. Na realidade, às vezes questionam. A gente tem o terraplanismo aí, né, que vai questionar às vezes. Mas assim, eu concordo, é muito menos, mas muito menos que as humanas. Tipo, essa parte da opinião, né?
Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida como professor é que, às vezes, isso gera uma não identificação do aluno com a matéria. Se eu não trazer contexto para ele, se eu não falar para ele a parte científica, a construção do conhecimento, ou seja, trazer para ele a importância da física, ele não vai se identificar. Porque já que ele já não tem uma certa opinião, ele fica muito afastado dessa linguagem, né? Porque a verdade é, o fato da pessoa ter uma opinião, por mais que seja certa ou errada, gera uma identificação. Fala assim, não, peraí, eu tenho essa opinião. Então, por exemplo, até para matemática, que é uma linguagem, ele tem que trazer esse contexto, porque senão a pessoa vai sempre ficar muito longe. É mais difícil que grego, né? Fica muito longe da matéria mesmo. Gente boa, nós estamos nos encaminhando aí para os finalmente. E eu queria mudar um pouco o caminho de novo. Estamos aqui em 4 professores, o que é uma coisa rara, ter 4 professores fora da escola, né? Porque no Brasil se tem um tipo de gente que está acabando, é professor. E de propósito, os caras fazem de tudo para que ninguém queira ser professor. E quando eu escolhi ser professor, eu fiz algo muito parecido com aquilo que você falou, de cobrar dos colegas para dar um apoio. E eu cobrava em grana mesmo. Não cobrava traquinas, depois eu sou comunista. Eu cobrava em grana. Comprei o meu primeiro Microsystem, CD duplo deck. Nossa. Ah, parceiro, lá em 95, 96, eu comprei o primeiro fazendo aula com os meus amigos ali, com a galera da escola. É o famoso comprei um tape deck, um nome esquisito, mas dizem que é bom. E quando eu decidi ser professor, uma coisa que me chamou para essa área, além da aptidão, comunicar bem, você percebe que você é diferente que os outros quando você vai explicar um negócio e funciona. Mas tem que treinar, tem que ralar, tem que estudar pra caramba. Mas uma coisa que me atraiu muito foi olhar outros professores. Quando a gente decide ser professor, é um negócio louco, porque o seu, aspas, ídolo, ele tá ali na tua frente pelo menos 1 hora e tanto por semana. Você tem contato com o cara, você troca ideia com o cara. É diferente da pessoa que decide ter uma banda de rock e o ídolo dela mora na Inglaterra. Né? Ela não vai conversar com o cara, com o professor você conversa com ele. Eu conversava com o professor, trocava ideia com os caras e tal. Eu não sou de Marília, então as minhas referências não são daqui. Você é daqui de Marília? Eu sou daqui. Você é daqui de Marília. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa coisa de o bichinho que picou você para ser professor e falasse o nome das referências. Você falou no começo que você teve aula com uns feras, com uns caras bons, e o Isqui eu sei que teve aula com um monte de cara bom pra caramba, convivi junto ali, que tinha uns caras de exatas monstruosos, né? Os desenhos daquele Moacir não existe, né, cara? A lousa que aquele cara fazia é uma coisa fenomenal, né? O Jaime falava de física, cara, você ficava vendo as pessoas assistindo aula de física, parecia que elas estavam assistindo um romance, né? Uma coisa que a molecada saía apaixonada e tal. Então eu queria que você falasse um pouco, que vocês falassem um pouco disso. Você falou, caramba, eu vou ser professor. O que você viu nessa profissão e quais são as referências? Pode começar. Então, eu comecei a pensar em ser professor, foi naquele episódio mesmo, de tirar as dúvidas. Porque eu comecei a perceber que eu comecei a ter um papel ali na escola. E aí, quando eu tirava a dúvida de uma pessoa, a pessoa estava lá com uma dificuldade, ela começava a me admirar. Falei assim, pô, obrigado. Pô, tipo assim, você está me ajudando. Então você já começa, tipo assim, pô, a impactar na vida dessa pessoa, e isso é legal. Porque tipo, a verdade é que o ser humano ele precisa desse contato social, e ali eu já comecei a falar, pô, eu consigo oferecer algo. E quando você percebe que você tem uma habilidade, porque hoje eu falo que assim, o professor,
Tem a parte dele conhecer, por exemplo, eu tenho que conhecer a física? Tem. Só que o fato de eu ser professor não é porque eu conheço muito bem a física só, é porque eu consegui adquirir algumas habilidades para passar a física de uma boa forma, ou seja, de uma forma coerente, de uma forma que a pessoa consiga entender, da melhor forma possível. Então, por exemplo, se hoje eu fosse trocar de matéria, vou dar matemática, não vou fazer isso, mas eu já tenho uma carga de habilidade, eu precisaria estudar matemática, mas o ser professor eu já sou. E aí o que acontece? Eu tive algumas referências, uma delas é o Carlão, que está aqui, que eu sempre admirei ele nessa parte da retórica. Ele tem uma presença, a gente sabe, o cara chega lá, ele entrava na sala, todo mundo ficava quieto, né? É algo... Com a barriga desse tamanho. O pessoal já ficava assim, pá, não sei o que o Carlão vai falar, e quando ele falava, realmente, assim, ele tinha uma retórica, tanto que, até hoje, certo? Ele tem uma pausa, tem toda uma... Pode perceber, ele tem um jeito de falar que te fisga, isso é real. Fora, assim, outros professores, como, por exemplo, ele falou ali do Moacir, tem o professor Chesterton, que era um cara mais jovem, então tem essa identificação também com, às vezes, um cara mais jovem, porque parece que está mais perto de você, certo? E outra coisa que acabou acontecendo foi que, como eu vi que eu tinha uma certa habilidade naquilo, a gente acaba gostando daquilo que a gente é bom. A verdade é essa. A gente fala, pô, eu sou bom nisso. Por que eu escolhi a física? Porque eu vi um diferencial. Além de eu gostar da matéria, eu sabia algo que os outros não sabiam. Eu falo, pô, todo mundo tem dificuldade. Eu não. Vou por aqui. Vou por aqui porque, não só como destaque, mas assim, porque você se identificava. As pessoas gostam de ser boas, as pessoas gostam de fazer uma coisa que os outros não fazem. Por exemplo, eu toco gaita. Porque aí você fala, por que você toca gaita? Porque a gaita é o som mais bonito do mundo? Não é. Mas é porque eu sei tocar gaita e a maioria não sabe. E aí a pessoa se identifica, nossa, ele sabe tocar gaita, nossa, ele sabe física. E aí com isso foi criando uma identidade, uma singularidade, e eu sou apegado a essa singularidade. Tanto que na física foi engraçado, que quando eu cheguei no último ano, na minha sala tinha eu e mais 2, de 80. Isso é normal na física, né? Normal. Bizarro. Mais 2, assim. Aí a minha professora, né, do último ano, chegou pra mim, que ela também era minha tutora, falou assim, por que você tá aqui até agora? Né? Por que tá sofrendo, né? O pessoal falava assim, né? Tipo assim, compensa todo esse trabalho? Aí eu falei bonito, né? Foi até engraçado. Não, porque a física é legal, é ciência, eu amo. Como é isso? É porque você conseguiu chegar até aqui. Você se identifica de ser um dos poucos que tá aqui. Você quer terminar porque você fala assim, eu consigo. É o desafio. Então a física teve essa parte de singularidade, assim como o professor. Eu falei, eu consigo. Eu olhava para os meus professores e falava assim, cara, esse cara é bom, mas eu acho que eu também consigo. Eu acho que eu consigo estar ali, eu consigo fazer um bom trabalho. Claro, cada professor vai ter seu destaque. Tipo, eu provavelmente não vou ter a mesma retórica que o Carlão, que eu estou citando. Mas eu consigo ter uma boa retórica, não tão boa, mas eu consigo explorar outras áreas, eu consigo explorar uma lousa, eu consigo explorar, e aí vai criando um conjunto, e aí se tornou o que é eu ser professor. Fora essa questão da pessoa, de você poder ajudar, de você poder fazer parte da pessoa. Pô, ser paraninfo, você tá ali, o carinho dos alunos, que às vezes a gente nem acredita que existe, certo? A gente tá ali, a gente não tá esperando, aí vem, pô, professor, você fez diferença na minha vida, pô, professor, você foi lá, me ajudou, ó, tô aqui, esse presente, tô, uma mensagem, né? Uma mensagem. Cara, isso muda o seu dia. Porra. Você, tipo assim, você é importante, as pessoas gostam de ser importante. Então essa profissão, ela permite esse palco para você mostrar isso. Porque, por exemplo, eu poderia trabalhar num computador fechadinho, eu não teria esse palco. E isso pra mim é um absurdo, é da hora. Isso pra mim é o melhor. Você chegar lá, tá aquela galera, tá com você explicar, você olhar pra pessoa assim, caraca, você sabe que a pessoa tá te admirando. Depois de anos dando aula, você sabe quando o cara tá entendendo, você sabe quando o cara tá te admirando, você sabe quando o cara tá em Nárnia, você sabe tudo. E isso é legal. O corpo fala, né? Sim, sim. E o Celente, como é que foi a trajetória, parceiro? Bom, eu acho que o começo de todo mundo é meio igual, né? Você começa a tirar uma dúvida aqui, uma dúvida ali, e aí você vai gostando, e aí você vai tendo algumas recompensas, não só financeiras ou traquinas, mas... Faltou malícia. Mas, às vezes cara, você é bom. E nisso, mesmo a gente lá no terceiro colegial, ou mesmo num cursinho, você ainda meio sem saber para onde você vai, só pera lá. Sou bom aqui mesmo?
Aí você vai tentando, você vai teimando. E eu acho que o começo, basicamente, de todos os professores é assim. Você vai tirando uma dúvida aqui e fala, ó, você é bom. Ó, você é bom. Então o meu começo também foi dessa forma, né? Eu adorava exatas. Na verdade, eu não sabia muito bem para qual parte das exatas ir, né? Eu gostava muito de matemática, de química, de física e biologia. E é engraçado que hoje faz parte da minha empresa 2 caras que me deram aula, que é o Inácio e o Carioca. E eu tenho assim um carinho enorme pelos dois, porque os caras são muito bons. Assim, são fora assim da curva total, né? Dentro das exatas, ó, o Inácio, o Marx, lá do Mundo da Química, o Eduardo também, que é de Bauru, foi um cara que me ensinou pra caramba. Física, ó, eu tive aula com o Mairink, fenomenal lá de Bauru, assim que eu olhava e falava assim, rapaz. E dentro da matemática, eu tive 2 caras assim que eu olhava e falava assim, e eu me vejo um pouco da mistura dos dois, de sala de aula, de palco, do jeito, da forma como levar, que é o Dorta, de Assis, e o Piedade, que já não está nem mais aqui. E o Piedade é um jeito mais sério, e foi esse cara que me fez me apaixonar por geometria. Eu sou apaixonado por geometria. É a frente assim que eu mais adoro dar. Que você não deixa ninguém pegar. Não, se puder. Se eu puder escolher, eu falo, essa daqui ninguém mexe. Essa daqui ninguém mexe. E tanto que o Dorta, hoje eu encontro o Dorta, né? Que eu trabalho junto com ele, divido frente junto com ele, e é o que o Carlão falou, cara. Eu tô em contato direto com alguém basicamente me formou para isso. Ele não sabe. Depois que eu tive essa ideia, né, de ser professor, a gente começa a olhar para a aula de uma forma diferente. Você não começa mais a prestar atenção na aula em si, no conteúdo, mas na presença do cara, no palco do cara, na forma de falar. E ele me ajudou muito, assim, no começo. Assim, absurdamente, muito. Ô, Leite, ó, é assim, vem por esse caminho, trabalha aqui. E hoje, tudo que eu sou, assim, né, que eu estou conquistando, estou fazendo, eu devo a ele. Foi um cara que me ajudou, que pegou na minha mão e falou, vem cá, menino. Vou criar você. Vou criar você. E a gente precisa de um cara assim que te... No nego velho. Que te indique, sabe? Que te guie, que você fala assim, ó, vai por aqui. Eu já tomei um caminho das pedras para lá, fica complicado. Vai por aqui, segue por aqui. Mas, ó, é o seu jeito, tá? Segue por aqui, mas vai do seu jeito. Eu só tô te indicando um caminho. Como que você vai fazer? É você. Porque é a sua aula, você não tem o mesmo jeito que eu. Mas então, eu tenho, pelo Piedade e pelo Dorta, uma gratidão enorme. O Piedade, falo que fez eu me apaixonar, porque ele era um cara muito sério, mas fez eu me apaixonar pela geometria. E o Dorta, o jeito dele, a forma com que ele passava, e depois, o pós. Pô, Leite, ó, faz assim, ó, vem pra cá. Porque, cara, a gente sai da faculdade cruzão, né? A gente não tem noção do que vai acontecer dentro de uma sala de aula. Ó, então segue esse caminho, vem por aqui, faz assim. E eu acho que isso é o principal. E dos caras que estão com a gente lá, né, trabalhando conosco, não é pra nós, é conosco ali. Que eu acho que é o principal, não é pra nós, é com a gente, né? A gente tenta, pelo fato, a gente brinca, né? Eu e o Esqui somos os menos experientes disso. Exato, aqui. é verdade. A gente ouve muitos caras. Porque a gente precisa ouvir quem está há mais tempo aqui, né? Então a gente ouve muitos caras e eu tenho um apreço muito grande também pelos dois que estão com a gente, pelo Inácio e pelo Carioca. São 2 caras fora de série dentro da sala de aula e também fora. Então, esses foram os caras basicamente que me... Porque não precisa ser só da sua área, né? É o que Exatamente. você falou, professor, cara... Porque ele falou uma coisa importante. Você linguagem, sai né? da... É a linguagem, o traquejo. E não significa que, pô, humanas. Eu tive aula também com alguns caras também tops e a gente aprende pela presença, pelo palco, pela forma com que fala, né? Isso não modifica. Mas eu acho que dentro de cada... A gente vai mais no cara da nossa área, né? Porque, por exemplo, uma coisa que ele falou, a faculdade te ensina a matéria. Agora, o ser professor... que são essas outras habilidades, a gente aprende com outros professores. Uma coisa é ter doutorado,
Outra coisa é ter a manha. A gente tava hoje na estrada falando disso e eu faço sempre a comparação, que ser professor é muito parecido com ser piloto de avião. Precisa de teoria, precisa de estudo, muito, mas você só fica bom fazendo. Olha quem faz, se espelha e vai e tenta e o teu jeito, né? Você é professor, você é professor, professor, professor. Eu faço coisa que se você fizer está perdido, né? E assim sucessivamente. Só um comentário que eu vou passar pro Taone aqui para a gente já encerrar. Você falou do Piedade, que é um cara sempre muito oriental, né? Aquela coisa. E você sabe por que Piedade, né? Cidade. Por causa da cidade de Piedade. De onde ele? Que fica do lado de Sorocaba, onde Sim. eu morei. Eu morei em Piedade, conheço a família dele. Eu nunca trombei ele lá, mas conheci a família dele de lá. A minha madrasta é professora lá e conhecia a família dele. Olha que negócio louco, como é que o mundo vai cruzando. De repente tem uns caras que é Piedade. O cara não chama Piedade, né, mano? Como é que é? Da onde? Aí que eu fui ver, puta, a família conhece, olha como é que o mundo é pequenininho, né? Mas enfim, ele é um cara, né, incrível, marcou a história aqui na cidade, com certeza. Com certeza. Tem até aquela frase bonita, né? A gente chegou aqui por causa que a gente subiu no ombro de gigantes. Então, a gente basicamente, como professor, a profissão professor é você continuar o legado. E pensa num umbrão largo. Olha só. Vai que vai, garoto. Sobe bastante, hein? Galera, a gente, devido adiantado da hora, já tem um trabalhador que vai trabalhar. Tem. Eu também vou dar aquela esclac. Nossa, vou trabalhar na lata. Mas é assim, ó. Quero, na verdade, agradecer demais de coração a presença de vocês dois. Quero falar que eu admiro vocês dois como ser humano, como profissional e como um empreendedor. Porque não é blá blá blá. Você começou numa sala com 10, tá crescendo e vai crescer mais. Eu tenho certeza. Eu gostaria só, pra gente finalizar com a chave de ouro, que um de vocês olhasse para a câmera e falasse quando que vai começar o curso, onde vocês estão, qual que é o telefone, O arroba. e a pessoa que está interessada, e terá muita gente interessada, quem que ela procura para consumar o fato e ter o privilégio de estudar com vocês. Maravilha. Então, vamos lá. A empresa Fury, né, tem um prédio ali na rua Santa Helena, 352, é um quarteirão antes do Bosque. Então é bem fácil de achar, na rua de trás do Bosque, né? É um prédio assim que já está bem bonito, já tem a fachada e tudo mais. Mas a forma mais fácil de você encontrar e entrar em contato com a gente seria através do Instagram. O Instagram é fury.exatas, né? Fury, como está escrito aqui, .exatas. Lá você vai encontrar não só o contato, lá tem telefone, tem tudo, como também vai ter todas as informações dos novos projetos. Os projetos que vão iniciar agora vai ser no dia 21 de fevereiro, né? A gente está fazendo uma semana grátis, inclusive. A semana do dia 21 a gente não vai cobrar nada, a gente vai abrir todos os projetos presenciais durante essa semana. E aí, o que a gente tem já para essa semana? Vai ter o curso por matéria de matemática, de física, redação, química e biologia. São cursos anuais para a gente acompanhar você durante o ano inteiro e dar todo o suporte necessário para você chegar no vestibular e arrebentar no vestibular. Fora isso, ao longo, né, do mês de março, vai abrir novos projetos, por exemplo, como matemática básica. Matemática básica a gente vai estar abrindo ao longo de março. Inclusive, o mês de março vai ser totalmente gratuito para a galera que quiser ir lá conhecer o jeito que eu trabalho, né? Se conhecer como a gente trabalha também, né? Ver se encaixa dentro da metodologia. Então, totalmente gratuito, matemática básica a partir de março. A partir de março também vai ter o Fury On, que é o projeto online, que aí vai ter essas 4 matérias dentro de um pacote bem em conta.
Então, seja você de Marília ou não, você pode fazer online, lives, né? Tipo, a gente vai disponibilizar o link lá no Zoom Pro, e aí você vai acompanhando. E também em março vai ser um mês não, é 2 semanas grátis do Fury On. Então, vai ter vários projetos, a gente vai abrir mais projetos, vai ter o projeto de reforço. Então, assim, tudo que você precisar, a gente oferece. A verdade é essa, a gente está ali para te dar o suporte total sobre a parte ali das matérias que a gente oferece, que é física, matemática, química, biologia e redação. Beleza? Muito bom. Beleza, moçada, beleza. Eu também quero agradecer bastante a presença de vocês. Realmente é uma honra, eu que fui seu professor hoje, dividir aí o trabalho e ser colega, essas coisas são gratificantes. Eu já tô, como você falou aí, eu já passei da metade das pedras, né? Já tô indo pro final dela, e tem uma galera que foi meu aluno, que tá chegando, o Lê de português foi meu aluno, tá aí, tá bem pra caramba nas aulas e tal. A Luísa, que dá aula de biologia lá no esquema, foi minha aluna. Quer dizer, pô, gente pra caramba, eu me sinto muito honrado. Quero agradecer a presença de vocês. E precisando, tamo junto. E com certeza. Bora lá. Bora lá, então eu agradeço também a presença de todos, né? Dá uma passada no Fury, assim como o pessoal que está em casa, dá uma passada, toma um café com a gente. Então a gente quer abrir, a gente está abrindo todos esses cursos para, num primeiro momento, ser grátis, para o pessoal ir lá conhecer mesmo e para a gente fazer um trabalho legal, assim como vocês estão fazendo esse trabalho aqui do podcast. Por isso que eu agradeço muito. Querido, satisfação, satisfaction, muito obrigado. Isso aí. Garoto. Valeu, Carlão. Galera. Carlão. E aí, ó, se Galera você de casa. gostou, e eu sei que você gostou, ó, deixa o joinha, ativa o sininho, vem conversar com a gente, comenta, curte, compartilha aí, ó. Se você quiser deixar a sua marca aqui igual a Zap, tamo aberto a negócio, parceiro. Pode vir com nós que este podcast veio pra ficar. O flow tá caindo, mas tá subindo. Falou, galera. Valeu, galera. Valeu. Falou. Valeu.